Olá, agora vamos para a terceira parte das questões da V2 da disciplina de Tecnologia Têxtil. Então, questão 9. A verificação da direção da torção de um fio pode ser feita pela inclinação dadas as fibras. Item A. Quantas torções o fio pode apresentar? Então, o fio apresenta duas torções. Então, vocês vão responder no item A, duas torções. E quais são elas? Então, é a torção Z e a torção S. Pronto, é só isso referente à questão 9. Aí, questão 10. Sobre os tipos de fios têxteis, analise os itens a seguir. Então, o item 1. O fio cardado irá passar por um equipamento chamado de penteadeira. Não é o fio cardado, é o fio penteado. Então, este item está incorreto. Item 2. São considerados benefícios do fio penteado: fio mais limpo e sem cascas, mais resistente e possui menos peeling. Este item está correto. Vocês poderão verificar olhando a aula referente a este conteúdo. O item 3. O fio cardado possui fibras mais curtas e apresenta defeitos na regularidade, chamados de NEPs. Exatamente. Fio cardado, são utilizados fibras mais curtas e ele tem defeitos, né? O item 4. São exemplos de fios fantasia: o fio bouclé, o fio chenila e o fio metalizado. Correto. E o item 5. O fio tinto é colorido depois de entrar na tecelagem. Ao contrário, o fio tinto ele é colorido antes. Então, é com o fio tinto que a gente faz os tecidos de xadrez, os tecidos listrados, né? Aquele xadrez que tem direito e avesso aparecendo. Porque tem um xadrez, ou tem às vezes uns listrados, que são silcados, tá? Estampados. Então, a questão 10, a resposta é a letra C. Itens 2, 3 e 4, que são os itens corretos. Na questão 11, o modo de tecer os fios determina a estrutura básica de um tecido, ou seja, seu padrão. São 3 os ligamentos ou ordens básicas de cruzamento dos fios da trama com os fios do urdume: ligamento tafetá, ligamento sarja e ligamento cetim. Apresente a partir de imagem cada um dos 3 principais ligamentos: tela, cetim e sarja, colocando o nome de cada um. Então, lá na aula tem a imagem e aí vocês vão colocar aqui na questão 11 as imagens que tem lá na aula e vão dizer qual é o tipo de ligamento. Então, é bem fácil, não tem como vocês errarem esta questão. Vamos para a questão 12. Sobre os 3 principais ligamentos, analise os itens a seguir. O ligamento tafetá é também conhecido como tecedura lisa? Exatamente. O ligamento tafetá foi o primeiro que surgiu, né? É o mais antigo, era o que era feito nos teares, bem antigões mesmo. Então, está correto.
O item 2. A principal característica do ligamento cetim é que o direito do tecido apresenta brilho e o avesso é opaco. Exatamente, né? O cetim, ele é aquele bem brilhoso do lado direito e opaco do lado esquerdo, do lado avesso, né? E é um tecido que eu, né, jamais gostaria de utilizá-lo para fazer roupa, porque ele desliza bastante, então ele é difícil de cortar, ele desfia, e além disso, ele é difícil de costurar, a agulha tem que estar muito boa, senão ela pode até puxar o fio do tecido. Aí, o ligamento cetim é considerado o mais simples das três estruturas? Não, é o ligamento tela ou tafetá, que é o considerado o mais simples. Então, o item 3 está incorreto. O item 4. O ligamento tafetá forma linhas diagonais com ângulo de 45 graus? Não. O que forma linhas diagonais é o ligamento sarja. Então, o item 5 está incorreto. O item 4, desculpa. E o item 5? O ligamento a seguir consiste num ligamento tafetá? Não, é um ligamento cetim. E também, então, o item 5 está incorreto. Então, os itens corretos nesta questão são apenas o 1 e o 2. E aí, o item correto a ser marcado é o item A. Vamos para a 13ª questão. Na classificação dos tecidos em relação à sua formação, temos os tecidos planos, os tecidos de malha, os tecidos de laçada, os tecidos especiais e os não tecidos. Analise os itens a seguir. Então, item 1. No tecido plano, sua principal característica é o entrelaçamento, no qual os fios de urdume ficam no sentido longitudinal e os fios de trama no sentido transversal. Correto, né? Item 2. A malha resulta do entrelaçamento de laçadas de um ou mais fios. Podemos classificar em apenas 2 tipos, malha de trama e malha mista. Errado, são 3 tipos, malha de urdume, malha de trama e malha mista. A malha mista é obtida pelo entrelaçamento de um único fio? Errado, é a malha de urdume, tá? A malha mista, um exemplo de tecido de laçada é a renda chantilly. Verdadeiro, né? A renda é aquele tecido que primeiro tem um ligamento que parece uma telinha, parece aqueles tule, né? E sobre ele tem uma parte rendada com arabescos. Então, é assim. A renda chantilly é uma renda muito utilizada para vestidos de noivo, por exemplo. Então, está correto o item 4. Item 5. Podemos citar como exemplos de tecidos especiais os laminados, os emborrachados e os plastificados. Verdadeiro. E aí, o item 6, um exemplo clássico de não tecido é o TNT. Exatamente. A sigla, né, já diz, tecido, não tecido. Então, na 13ª questão, nós temos o item 1, o item 4, o item 5 e o item 6 corretos. Ou seja, a gente tem que marcar a letra E. Na 14ª questão, temos no mercado tecidos sem sentido e tecidos com sentido, também chamados
de tecido com o pé. Analise a seguir e diga qual tipo de tecido. Então, a primeira estampa é uma estampa da Peppa Pig, né? Em que ela tem uma vez que ela tá com a cabeça para a parte superior, outra vez que ela tá com a cabeça para a parte inferior. Então, aí já está, né, me passando a informação que eu posso colocar a modelagem para cima ou para baixo, porque esse tecido é sem sentido. A estampa está me dizendo que é sem sentido. Já os outros dois tecidos que tem na segunda imagem, são uns tubarões e os outros são uns ETs. Então, eles estão todos num sentido só. Eu não vou fazer a minha blusa, por exemplo, com os ETs de cabeça para baixo. Então, é um tecido com sentido. Com sentido na questão de com direção, com sentido na estampa. A terceira imagem são os abacaxis, todos estão posicionados, né, a parte das folhas do abacaxi para cima. Então, é um tecido também com estampa que tem um sentido. Nós não vamos colocar os abacaxis de cabeça para baixo, jamais. E aí, na nossa próxima aula e última, nós resolveremos as questões 15 e 16. Tchau!